Cachorra Caramelo foi enterrada viva com seus 4 filhotes, o que vem adiante partirá seu coração. Antes de começar o vídeo, curta, comente e inscreva-se para mais histórias incríveis do reino animal. Imagine a cena. Um terreno árido, esquecido pelo tempo, onde a vida parece não existir, mas é exatamente nesse lugar sombrio que um pequeno milagre está prestes a acontecer. O céu, cinza e sem brilho, não dá sinal de que algo bom possa surgir dali. Mas há algo embaixo da terra. Algo lutando, algo que teima em não ser apagado pela crueldade da vida. Caramelo, uma cachorrinha de rua, com seu pelo castanho enfraquecido pelo vento e pela fome, encontra-se naquele momento, enterrada viva. Junto dela, seus 4 filhotes, que mal haviam aberto os olhos para o mundo, mal tinham forças para se mexer. O medo de Caramelo era indescritível, mas algo dentro dela não a deixava desistir. O amor de mãe, mais forte que qualquer dor, mais intenso que qualquer medo. A noite havia caído quando o pior aconteceu. Um homem cruel, com a frieza de quem não tem coração, decidiu que a vida de Caramelo e de seus filhotes não valia nada. Sem piedade, ele os sepultou no chão, um ato insano que os deixou à mercê da morte. O tempo passava lentamente. A escavação da terra e as pedras que caíam sobre elas abafavam os gritos silenciosos da mãe e dos filhotes. Mas, no silêncio da escuridão, algo começou a mudar. Os primeiros movimentos de Caramelo foram quase imperceptíveis, um leve arranhar da terra, como se o instinto de sobrevivência tivesse despertado. Ela sentiu seus filhotes por perto, ainda muito fracos, mas vivos. Cada movimento era um esforço de amor, uma luta contra o destino cruel que tentava apagar suas vidas. Os minutos viraram horas, e a escuridão parecia engolir a esperança, mas Caramelo, com a energia que restava, conseguiu mover uma pata para cima, empurrando um pouco da terra que as cobria. O medo de não conseguir sobreviver era algo visceral, mas ela não podia desistir. Ela tinha os seus filhotes, e eles precisavam dela. Ela se lembrava de quando seus filhotes nasceram, frágeis e indefesos, mas também lembrava do momento em que eles olharam para ela com seus olhinhos inocentes, confiando nela, sem saber que o destino havia lhes preparado uma prova difícil, cruel demais para qualquer ser vivo. Caramelo sabia que precisava ser forte. Com suas últimas forças, ela escavou a terra, uma e outra vez, movendo pedras e empurrando o solo com suas patas ágeis. Ela sentia dor em cada músculo do corpo, mas não podia parar. Cada respiração era um milagre, cada segundo, um respiro de vida. Mas, então, o que parecia impossível aconteceu. Caramelo conseguiu fazer um pequeno buraco. Não era grande, mas suficiente para que ela pudesse, finalmente, respirar com mais liberdade. Mas o ar fresco que entrou em seus pulmões foi apenas um lembrete do quanto ela ainda estava longe da salvação. O buraco era pequeno demais para ela sair, e seus filhotes, ainda sem forças para se mexer, estavam completamente dependentes dela. O tempo estava contra eles. Por mais que Caramelo tenha se esforçado, os filhotes estavam fracos, quase sem vida, e ela temia que não conseguisse tirá-los de lá a tempo. A cada minuto que passava, seu corpo parecia perder mais energia. A dor no peito aumentava, e sua visão ficava cada vez mais turva. Mas ela se recusava a desistir. E foi nesse momento que, quase como um presságio, o som de algo distante chegou aos seus ouvidos. Passos. Alguém estava se aproximando. Caramelo não sabia quem era, mas, no fundo, tinha esperança de que alguém, algum ser humano, pudesse perceber que algo estava errado. Ela não sabia mais o que esperar, mas sua luta não podia ser em vão. Com um esforço final, ela conseguiu escavar mais um pouco, fazendo com que a terra se movesse ao seu redor. O espaço estava apertado, mas a mãe não se importava. Seu instinto era um grito silencioso por ajuda. Ela precisava ver seus filhotes vivos. Eles mereciam viver. E então, ela ouviu o chamado de uma voz. Era uma mulher, que, por pura sorte ou talvez destino, havia decidido caminhar por aquele terreno desolado naquela noite. O som dos passos ficou mais forte. Caramelo, mesmo em suas últimas forças, começou a fazer um barulho. Latidos fracos, quase imperceptíveis, mas latidos que davam sinal de que havia vida ali.
Vida que teimava em não ser apagada pela crueldade. A mulher, com os olhos atentos, percebeu que havia algo errado. Aproximou-se com cautela, e ao se agachar no chão, viu o buraco no solo. O coração dela disparou. Não era possível. Ela não podia acreditar. O destino estava prestes a mudar para Caramelo e seus filhotes. Uma vida havia sido salva pela luta implacável de uma mãe. A história dela estava apenas começando. E o que aconteceria a seguir, a luta pela sobrevivência e a força do amor incondicional, iria transformar tudo. Caramelo havia resistido ao impossível, mas o que aconteceria agora? Uma nova esperança surgiria. Uma chance de recomeçar. E o que aconteceria a seguir? Isso, você vai ter que descobrir nos próximos capítulos. A história de Caramelo ainda estava longe de terminar, e a esperança não estava morta. A mulher se aproximou lentamente do pequeno buraco no solo. Seu coração batia forte, cada passo que ela dava parecia aumentar a tensão no ar. Ela sabia que algo não estava certo, mas o que encontrou a deixou sem palavras. Caramelo, ainda enfraquecida e coberta de terra, estava viva. Mas os filhotes e a mulher olhou com desespero para os 4 pequenos corpos. Estavam imóveis, frágeis como ramos secos, sem se mover, sem emitir um som. O silêncio era quase ensurdecedor. Com as mãos tremendo, a mulher se abaixou e, com muito cuidado, começou a retirar a terra que ainda cobria a cachorrinha e seus filhotes. Cada movimento era uma batalha contra o tempo. Ela sentia que, se demorasse mais um segundo, poderia ser tarde demais. A dor de ver aquela cena estava estampada em seu rosto. Ela não conseguia compreender como alguém poderia ter feito aquilo. Como poderiam ter enterrado vivos seres tão indefesos e vulneráveis? Ela não tinha muito tempo para pensar. Seus olhos estavam fixos na cachorrinha, que olhava para ela com uma expressão de pura dor e medo, mas também de esperança. Caramelo sabia que aquele gesto, aquele movimento da mulher, era sua última chance. A mulher olhava com os olhos cheios de compaixão, e isso, por si só, já era um alívio. Calma, garotinha. Vamos te tirar daqui, disse a mulher, com uma voz suave, tentando acalmar Caramelo. Ela não sabia o que acontecia com aqueles filhotes, mas sabia que algo precisava ser feito imediatamente. A mulher tinha apenas uma certeza: ela não podia deixar aqueles pequenos morrerem. Não enquanto ela pudesse fazer algo. Com muito esforço, ela retirou toda a terra que ainda cobria a cachorrinha e seus filhotes. Um a um, os pequenos foram sendo revelados. Eles estavam frios, com os olhos fechados, pareciam tão frágeis e insignificantes naquela situação. Mas a mulher não perderia a esperança. Ela não poderia. Caramelo, ainda com dificuldade para respirar, tentou se levantar, mas o cansaço e a fraqueza eram muito grandes. Ela não conseguia se mover o suficiente para se aproximar dos seus filhotes. Com a respiração pesada, ela olhou para a mulher, implorando com seus olhos. A mulher não hesitou. Com um gesto rápido, ela pegou os filhotes um a um, apertando-os gentilmente contra seu peito, tentando aquecê-los. Caramelo olhou para ela com uma expressão de gratidão, mas também de medo. A mãe sabia que ainda havia uma luta a ser travada. Aquela não era a segurança completa. Não ainda. A mulher então se levantou e, com um esforço, começou a caminhar para a estrada próxima. Ela tinha um carro estacionado ali. O que mais poderia fazer, se não dar a chance de sobrevivência a essas pequenas vidas? O vento cortante da noite gelava sua pele, mas o calor humano e a urgência que ela sentia por salvar aqueles animais faziam o frio ser insignificante. No carro, a mulher colocou uma manta no banco de trás, cuidadosamente, colocou Caramelo e seus filhotes sobre ela. Ela olhou para o retrovisor, observando a cachorrinha que ainda respirava com dificuldade, mas estava viva. Os filhotes estavam imóveis, mas ainda havia um fio de esperança. Vocês vão ficar bem, ela murmurou para si mesma, mais como um lembrete do que uma promessa. Enquanto dirigia, a mulher pensava sobre como tudo aquilo aconteceu. Como seria possível alguém ter feito isso? Como alguém poderia ser tão cruel a ponto de tirar a vida de seres tão indefesos?
O sofrimento que Caramelo e seus filhotes tinham passado era algo que ela nunca esqueceria. Mas a mulher sabia que agora não era hora de se perder em questionamentos. Ela precisava agir. Precisava salvar aquelas vidas. Ela dirigiu por mais alguns minutos, até chegar à sua casa. Ela morava sozinha, em uma casa simples, mas com um grande jardim e muito espaço para dar carinho e cuidado. Ao estacionar o carro, ela rapidamente pegou os filhotes, e com muito cuidado, os levou para dentro. Caramelo a seguiu, mesmo com a fraqueza de seu corpo. Ela não queria se afastar dos seus filhotes, não importava o quão exausta estava. Ela queria ficar perto deles, mantê-los seguros. Dentro de casa, a mulher preparou um espaço acolhedor para os filhotes e a mãe. Colocou almofadas, cobertores e uma lâmpada que emitia uma luz suave. Caramelo deitou-se ao lado dos filhotes, e a mulher, com um olhar de preocupação, começou a tentar aquecer os pequenos. Ela sabia que os filhotes estavam em risco. A hipotermia podia ser fatal para eles, e o tempo estava correndo. Ela ligou para o veterinário de emergência, pedindo ajuda urgente. Eu encontrei uma cachorrinha e seus filhotes, mas eles estão muito fracos. Por favor, preciso de ajuda, ela explicou, a voz falhando de emoção. O veterinário prometeu chegar o mais rápido possível. A mulher então se sentou ao lado de Caramelo, acariciando sua cabeça com ternura, tentando transmitir um pouco de calma. O relógio parecia se arrastar, e cada segundo parecia mais doloroso do que o anterior. Mas algo mudou. Lentamente, um dos filhotes mexeu a patinha, e, em seguida, deu um leve suspiro. Era pequeno, mas aquele movimento foi suficiente para reacender a esperança da mulher. O primeiro sinal de vida genuína. Ela olhou para Caramelo, que ainda observava os filhotes com seus olhos atentos, um olhar que dizia tudo. A cachorrinha não perderá a esperança. E, com isso, a mulher sabia que não poderia perder a dela. No momento mais sombrio, Caramelo e seus filhotes estavam recebendo uma chance. A vida, muitas vezes, nos coloca diante de desafios impensáveis, mas também nos ensina a importância de nunca desistir. O que aconteceria a seguir? Isso, você saberá no próximo capítulo, quando veremos a força do amor e a luta pela sobrevivência em um cenário de compaixão e renovação. O som do relógio na parede parecia ecoar dentro da casa silenciosa. A mulher, sentada ao lado dos filhotes de Caramelo, não conseguia tirar os olhos deles. A ansiedade apertava seu peito como uma mão invisível, e seus pensamentos corriam em um turbilhão de preocupação. O veterinário estava a caminho, mas ela não sabia se os filhotes aguentariam até sua chegada. Caramelo, apesar de exausta, permanecia ali, com seus olhos fixos nos filhotes, como se ela mesma soubesse que a batalha pela vida ainda não estava vencida. A mulher olhou para a cachorrinha e percebeu que, mesmo diante do que havia acontecido, Caramelo ainda tinha algo em sua postura que transmitia uma força silenciosa. A mãe estava ali, firme, olhando para seus filhotes, tentando, de algum modo, protegê-los mesmo no estado de fraqueza em que se encontrava. O relógio marcava o tempo de maneira impiedosa, e o desespero da mulher aumentava a cada segundo. Ela tentava aquecer os filhotes, pegando-os com muito cuidado, colocando-os em uma manta quente, torcendo para que a vida voltasse a brilhar neles. A cada suspiro de Caramelo, a mulher sentia que a esperança estava mais perto de se esvair, mas ela se recusava a acreditar que tudo tinha acabado. Então, como se o universo tivesse ouvido suas preces, uma das pequenas vidas se moveu novamente. O filhote, o menor de todos, mexeu suas patinhas e abriu os olhos lentamente, como quem acorda de um sono profundo. O alívio, imediato e tão intenso, tomou conta do coração da mulher. Ela sorriu, com os olhos marejados. Era um sinal de que não estava tudo perdido. Você vai ficar bem, pequenino. Vai ficar bem, e sussurrou a mulher, com as mãos tremendo enquanto acariciava o filhote com delicadeza. Ela sentiu um peso sair de seus ombros. Ela sabia que a batalha estava longe de acabar, mas aquele pequeno movimento foi como um farol de esperança. Um sinal claro de que o amor de Caramelo pelos seus filhotes, sua luta imensurável para mantê-los vivos, não seria em vão. Ainda sentindo a pressão de ter pouco tempo, a mulher continuou a tentar manter a calma.
Pegou outro filhote, mais fraco, e o enrolou na manta, acariciando suas pequenas orelhas e tentando aquecê-lo. Cada pequeno movimento, cada suspiro deles, trazia a mulher mais perto da esperança. O som da porta da frente se abrindo fez seu coração saltar, e, antes que ela pudesse reagir, o veterinário entrou apressado, trazendo consigo uma aura de confiança. Ele era um homem de meia idade, de olhar atento e mãos experientes. Ele rapidamente se aproximou dos filhotes e de Caramelo, seu rosto se suavizando ao ver o estado crítico, mas ainda assim, com uma leve chama de esperança. Você fez a coisa certa, trazendo-os aqui tão rápido, ele disse, com uma voz tranquila, que parecia transmitir confiança. Agora vamos trabalhar para que eles se recuperem. Precisamos agir rápido. A mulher, com a respiração suspensa, apenas assentiu. Ela não sabia o que esperar, mas estava aliviada por ter feito a coisa certa. Caramelo olhou para o veterinário, e, apesar de seu corpo fraco, ela se manteve firme, como se confiasse plenamente naquelas mãos experientes que haviam chegado para ajudá-los. O veterinário fez uma rápida avaliação nos filhotes. Ele os examinou com atenção, procurando sinais de vida e de possíveis complicações. Ele podia ver que estavam fracos, mas não mortos. O pior ainda não havia acontecido, mas o tempo estava contra eles. Caramelo, no entanto, estava mais forte do que ele imaginava. Ela estava lutando, sem dúvida alguma, e isso dava a ele uma razão para acreditar que ela também seria capaz de superar aquela provação. Ele se virou para a mulher, com uma expressão séria, mas cheia de compreensão. Eu vou aplicar um soro nos filhotes e monitorá-los. Eles ainda estão em um estado crítico, mas podemos salvar todos, se a mãe continuar ao lado deles e se você ajudar no processo. Ela já deu o maior sinal de força ao mantê-los vivos até agora. Agora, vamos ajudar para que o pior passe. A mulher não sabia se deveria rir ou chorar. A sensação de alívio era indescritível. Finalmente, parecia que ela não estava sozinha nessa luta. Caramelo não estava sozinha. O veterinário sabia exatamente o que fazer e, com seu toque cuidadoso, começou a tratar cada filhote com a precisão de um profissional. Enquanto ele trabalhava, a mulher ficou ao lado de Caramelo, oferecendo-lhe palavras suaves de conforto, como uma promessa silenciosa de que sua luta não estava sendo em vão. Os minutos pareciam se arrastar, mas, aos poucos, o veterinário começou a aplicar o soro nos pequenos corpos. Lentamente, os filhotes começaram a reagir, cada um mostrando sinais de vida um a um. Seus olhos começaram a abrir, e o som de pequenos latidos fracos começou a preencher a sala, o que foi como música para os ouvidos da mulher. Os filhotes estavam vivos. Não completamente recuperados, mas vivos. Caramelo, que havia observado cada passo com uma paciência digna de uma mãe que nunca perde a esperança, deu um pequeno suspiro de alívio. Ela olhou para os filhotes e depois para a mulher, com uma expressão que quase parecia sorrir, como se agradecesse por tudo o que ela fizera. O amor de mãe, o vínculo entre ela e seus filhotes, era algo que nenhuma adversidade poderia quebrar. O veterinário continuava a trabalhar, mas os sinais de recuperação eram claros. Ele começou a falar sobre a necessidade de cuidados contínuos, mas sua voz transmitia otimismo. As coisas estavam começando a melhorar. Caramelo e seus filhotes ainda estavam longe de estar fora de perigo, mas o pior já havia passado. Enquanto o veterinário preparava os filhotes para o transporte para uma clínica onde poderiam ficar sob observação, a mulher se aproximou de Caramelo. Ela se agachou, acariciou sua cabeça com carinho e disse, mais uma vez, você conseguiu, pequena. Você conseguiu. Caramelo, com um olhar cheio de gratidão e cansaço, se deitou ao lado de seus filhotes. Ela sabia que a batalha não estava ganha, mas havia algo ali, uma nova esperança que surgia no horizonte. A mulher sabia que ainda havia muito a fazer, mas estava disposta a fazer tudo o que fosse necessário. O amor incondicional de uma mãe havia vencido a crueldade da vida, mas a verdadeira luta estava apenas começando. O que acontecerá a seguir? Será que Caramelo e seus filhotes conseguirão superar os desafios que ainda os aguardam? Isso, você só saberá no próximo capítulo, quando a luta pela sobrevivência e o poder do amor se entrelaçarem ainda mais profundamente.
A madrugada havia chegado, e a casa estava envolta em um silêncio tenso, interrompido apenas pelo som suave do ventilador que girava preguiçosamente na sala. A mulher sentava-se no sofá, com os olhos fixos na pequena cama improvisada onde Caramelo e seus filhotes repousavam. O veterinário havia saído há pouco, deixando claro que a recuperação era um processo gradual. Ainda é cedo para comemorar, ele havia dito, com um olhar cauteloso. Os filhotes precisam de tempo. Eles estão mais fortes, mas a fraqueza deles ainda pode ser um grande obstáculo. Apesar das palavras do veterinário, a mulher sentia uma sensação de alívio imensa. Caramelo havia resistido à noite com mais força do que qualquer um poderia imaginar. Seus filhotes, embora ainda vulneráveis, agora respiravam com mais facilidade. Os pequenos estavam se aquecendo sob as mantas, a respiração regular, algo que antes parecia impossível após o pesadelo que haviam enfrentado. A mulher sabia que não podia se permitir relaxar. A batalha estava longe de terminar, e a cada segundo que passava, ela sentia que deveria estar mais perto deles, mais atenta a qualquer sinal de que algo pudesse dar errado. Ela tinha se acostumado a não esperar milagres, mas ali, ao lado de Caramelo, um milagre parecia estar se desenrolando bem diante de seus olhos. Aquelas pequenas vidas estavam se aguentando, graças ao amor incansável de uma mãe e ao cuidado de uma mulher que, em um momento de decisão, havia se tornado a única esperança para eles. O relógio na parede marcou as 5 da manhã. Caramelo, ainda deitada com os filhotes, levantou a cabeça lentamente. Seus olhos, embora ainda cansados, estavam mais alertas. Ela observava a mulher com um olhar de gratidão. Cada movimento dela, cada gesto de carinho, havia sido um bálsamo para a alma da cachorrinha, que agora parecia estar mais tranquila. Ela sabia que seus filhotes estavam em boas mãos. A mulher se levantou com suavidade, para não acordar a mãe e seus filhotes, e foi até a cozinha preparar algo para ela mesma. O cansaço físico ainda pesava sobre seus ombros, mas havia algo dentro dela, uma força que não conseguia explicar, que a mantinha de pé. Ela sabia que precisava continuar. Os filhotes precisavam dela. Caramelo precisava dela. Enquanto preparava um café, ela pensava no que havia acontecido. Como aquela noite poderia ter terminado de uma forma tão diferente? Como alguém poderia ter enterrado vivos aqueles filhotes e sua mãe? Os pensamentos a angustiaram por um momento, mas ela rapidamente os afastou. Agora, o que importava era o presente. O que importava era que Caramelo e seus filhotes estavam vivos, e ela faria tudo o que fosse necessário para garantir que continuassem assim. Quando voltou para a sala, Caramelo estava se movendo com mais facilidade. A cachorrinha, embora ainda visivelmente fraca, já estava mais alerta, seus olhos brilhando com uma chama de determinação. Seus filhotes também começaram a se mexer, seus pequenos corpos se alongando enquanto começavam a explorar o ambiente ao redor. Era um sinal claro de que o pior havia passado. A mulher se agachou ao lado de Caramelo, acariciando sua cabeça com carinho. "Você está se saindo muito bem, sabia?", disse, com uma voz suave. Caramelo respondeu com um leve suspiro, um movimento pequeno, mas suficiente para mostrar que ela estava ouvindo. A mulher olhou para os filhotes, que agora estavam mais ativos, mas ainda cautelosos, observando tudo ao seu redor. Ela sabia que a recuperação deles seria um processo longo, mas ver a pequena mudança de atitude de Caramelo e dos filhotes a fez acreditar que eles estavam no caminho certo. A esperança, que antes parecia um fio invisível, agora se tornava uma chama sólida, iluminando a escuridão da dúvida. Durante o dia, a mulher se dedicou a cuidar de todos. Ela monitorava os filhotes, certificando-se de que estivessem aquecidos e alimentados. Caramelo, por sua vez, parecia estar cada vez mais confiante. Ela observava os filhotes com um olhar protetor, mas também com um brilho de orgulho nos olhos. Aquela mãe sabia que seus filhos estavam em boas mãos. Ela já havia lutado para mantê-los vivos, e agora, com a ajuda da mulher, ela poderia finalmente descansar um pouco. O veterinário retornou no final da tarde para um segundo exame. Ele parecia satisfeito com os progressos feitos até ali, mas também alertou para a necessidade de vigilância constante.
Eles estão fora de perigo imediato, mas a recuperação completa vai depender de como seu corpo vai reagir aos cuidados, ele explicou à mulher, que ouvia atentamente. Caramelo, que estava deitada ao lado de seus filhotes, levantou-se lentamente quando o veterinário entrou. Seus olhos estavam mais alertas, e ela parecia mais forte. O veterinário a examinou com um toque gentil, como se já a conhecesse. Ele olhou para a mulher e disse: "Bela está muito bem. A força dessa cachorrinha é impressionante. O instinto de proteção dela é algo admirável." A mulher sorriu, mas logo seu sorriso se transformou em uma expressão de preocupação quando o veterinário se voltou para os filhotes. O mais fraco ainda estava tendo dificuldades para se manter firme. Ele observou o filhote, com um olhar sério, disse: "Ainda não podemos relaxar. Esse pequeno precisa de cuidados especiais, mais do que os outros. Se não se alimentar bem nas próximas horas, corremos o risco de uma complicação." A mulher sentiu o coração apertar, mas não podia desistir. Ela olhou para o filhote com todo o amor que podia transmitir em um olhar. Ela sabia que sua missão ainda não estava completa. A recuperação de todos ainda era frágil, mas ela não permitiria que aquele pequeno filhote fosse perdido. Ela não permitiria que a luta de Caramelo e a luta dela fossem em vão. O veterinário deixou algumas orientações e, antes de sair, fez um último exame em Caramelo. "Ela é uma mãe incrível", disse ele. "Nunca subestime a força do amor de uma mãe." A mulher assentiu, observando Caramelo e seus filhotes. O veterinário estava certo. O que Caramelo tinha feito, o que ela havia suportado, era mais do que simples sobrevivência. Era o reflexo de uma força que transcende a dor, que desafia até as maiores adversidades. A mulher passou o resto do dia monitorando os filhotes, garantindo que o mais fraco recebesse a alimentação necessária e que todos estivessem aquecidos e seguros. Caramelo estava ao lado deles, sempre atenta, mas parecia entender que, agora, ela podia confiar na mulher. A noite caiu, mas desta vez, a mulher não se sentiu sozinha. Ela olhou para Caramelo e seus filhotes e sabia que, apesar de todos os horrores que haviam vivido, o pior havia ficado para trás. O futuro agora era um campo aberto, onde a esperança florescia novamente. O que aconteceria a seguir? A jornada de Caramelo e seus filhotes estava apenas começando, mas a mulher sabia que, com amor e paciência, o pior já havia passado. O caminho da recuperação não seria fácil, mas ela estava pronta para enfrentá-lo, passo a passo, ao lado daquela família que, mais do que nunca, precisava dela. O que viria a seguir era incerto, mas, com cada dia que passava, a esperança se tornava mais forte. E, no final, o bem sempre venceria o mal. O sol já começava a se pôr no horizonte, tingindo o céu de laranja e rosa, mas dentro da casa, a mulher não conseguia relaxar. Ela estava de pé, na cozinha, preparando uma nova refeição para os filhotes de Caramelo. Eles estavam melhorando, mas o filhote mais fraco ainda não estava se alimentando como deveria. O veterinário havia explicado que esse era um dos maiores desafios, já que, quando tão pequenos, a alimentação irregular poderia ter consequências graves. A mulher olhou para a pequena criatura que estava deitada em uma almofada, perto de Caramelo. Ele parecia tão vulnerável, com os olhos ainda fechados, mas a respiração mais regular. Caramelo observava atentamente. Sua expressão era calma, mas seus olhos transmitiam a preocupação de uma mãe dedicada. Ela havia enfrentado tanto, superado tanto, que agora, ao ver seus filhotes se recuperando, parecia finalmente poder descansar um pouco, mas não tirava os olhos de seus pequenos. Ela sabia que ainda havia muito a ser feito. A mulher colocou uma tigela com ração de filhotes na frente do pequeno. Ela sabia que, se ele não se alimentasse, a batalha poderia ser perdida. O filhote, como sempre, ainda parecia hesitante. Ele mexia um pouco a cabeça, mas não se aproximava da comida. Com um suspiro profundo, a mulher se ajoelhou ao lado dele e, com o dedo, tocou suavemente a boca do filhote, encorajando-o a comer. "Vai ficar tudo bem, pequenino. Você é forte. Você vai conseguir", ela murmurou, como se falasse consigo mesma. Era impressionante como a presença de Caramelo ao lado deles parecia fazer toda a diferença.
A cachorrinha não deixava os filhotes nem por um segundo. Ela os acompanhava com um olhar atento, mas também com uma calma que parecia transmitir confiança. O filhote mais fraco, depois de alguns momentos de hesitação, finalmente se aproximou da ração e começou a mamar, lentamente, mas com um esforço que fez o coração da mulher se encher de esperança. Caramelo olhou para ela, seus olhos brilhando com gratidão, e a mulher sorriu, acariciando a cabeça da mãe com carinho. Ela sabia que, sem aquele amor incondicional de Caramelo, talvez fosse mais difícil para os filhotes se recuperarem. A presença dela era o que mantinha o vínculo entre eles forte, o que dava a cada um dos filhotes a coragem de lutar pela vida. A mulher continuou a alimentação dos filhotes, cuidadosamente, como o veterinário havia ensinado. Cada um deles estava começando a dar sinais de uma recuperação gradual. Eles estavam mais alertas, suas patinhas mais fortes. A noite, que antes parecia uma eterna angústia, agora parecia mais tranquila. A mulher observava o ambiente ao redor e se perguntava como seria a vida dali para frente. Ela sabia que nada seria fácil. A luta pela sobrevivência de Caramelo e seus filhotes ainda estava longe de acabar, mas uma sensação de paz começava a preencher o ar. Ela sentia, pela primeira vez em muito tempo, que estava no caminho certo. Aquele era o trabalho dela agora, e dar o melhor cuidado possível para Caramelo, seus filhotes e ajudá-los a seguir em frente. Cada pequeno passo que os filhotes davam na recuperação era uma vitória. Após o jantar, a mulher se sentou perto de Caramelo, que se aninhou ao lado de seus filhotes. Ela estava exausta, mas a sensação de estar fazendo a diferença, de estar ao lado de seres tão puros e necessitados, lhe dava forças para continuar. Olhou para os filhotes, agora mais tranquilos, e sentiu uma onda de gratidão. O pior já havia passado, mas ainda havia um longo caminho a percorrer. Durante os dias seguintes, a mulher percebeu uma melhora constante nos filhotes. Eles estavam mais ativos, com os olhos mais abertos, seus corpos mais firmes. O filhote que havia sido mais fraco parecia finalmente estar encontrando força. Embora ainda fosse pequeno e frágil, ele começava a reagir com mais energia. Cada movimento deles era uma vitória, um sinal de que a vida estava triunfando sobre a adversidade. A mulher, que havia se dedicado inteiramente ao cuidado de Caramelo e seus filhotes, começou a perceber algo mais profundo em sua própria jornada. Ela se via refletida em Caramelo, na força silenciosa dessa mãe que nunca desistiu de seus filhotes, mesmo quando parecia que tudo estava perdido. A mulher sentia que, assim como Caramelo, ela também havia passado por suas próprias batalhas internas. Ela sabia o que era sentir-se sozinha, sem esperança. Mas agora, ao lado daquela família, ela sentia que havia reencontrado seu propósito. O amor incondicional de Caramelo, a lealdade e a força da mãe, eram algo que ela poderia aprender a cada dia. O veterinário retornou para uma visita de acompanhamento, e seus olhos se iluminaram ao ver os filhotes tão ativos e com uma recuperação tão impressionante. Eles estão superando todas as expectativas, ele disse, sorrindo ao observar a energia que Caramelo e seus filhotes agora exalavam. Você fez um trabalho maravilhoso. Isso é uma vitória, mas ainda devemos continuar atentos. A mulher sabia que a luta ainda não havia terminado. A recuperação de Caramelo e seus filhotes dependia de uma vigilância constante. Mas, ao olhar para os filhotes brincando ao redor de Caramelo, ela sentiu um imenso orgulho. Eles estavam, aos poucos, se tornando fortes, saudáveis e ativos. O futuro, antes tão incerto, agora parecia mais promissor. Naquela noite, a mulher deitou-se com o coração cheio de gratidão e um sorriso suave no rosto. Ela sabia que o caminho à frente não seria fácil, mas, ao olhar para Caramelo e seus filhotes, ela tinha a certeza de que o amor era a força que os sustentaria. Eles haviam superado um dos maiores pesadelos possíveis, e juntos, estavam criando algo novo, algo cheio de luz e esperança. O que viria a seguir? A jornada estava apenas começando, e, com ela, uma nova perspectiva sobre o poder da perseverança e do amor. Nada seria impossível enquanto houvesse esperança e o compromisso de lutar por aqueles que não podiam lutar sozinhos. A luz suave da manhã entrou pela janela da sala, banhando o ambiente com um tom dourado.
Caramelo estava deitada no canto, seus filhotes espalhados ao seu redor, ainda com os olhos meio fechados, mas demonstrando sinais evidentes de recuperação. A mulher, já acordada há algum tempo, observava a cena com um sorriso sereno. Ela havia se acostumado com o som do pequeno barulho que os filhotes faziam ao brincar e tentar se arrastar pelo chão. Cada movimento deles, por mais simples que fosse, parecia um milagre. Caramelo, que antes estava fraca e exausta, agora parecia mais tranquila, mais forte. Seu olhar, que antes carregava uma ansiedade silenciosa, agora refletia uma calma imperturbável. Ela sabia que os filhotes estavam seguros. Sua missão de mãe ainda não havia terminado, mas ela havia cumprido a primeira parte com bravura e determinação. A mulher se aproximou, agachando-se ao lado de Caramelo e acariciando sua cabeça com carinho. Você está incrível, sabia disso? Disse com uma voz suave. Caramelo levantou a cabeça lentamente, seus olhos fixando-se nela, transmitindo uma gratidão silenciosa. A mulher podia sentir o vínculo entre elas se fortalecendo a cada dia. Caramelo, uma cachorrinha que havia sido enterrada viva junto com seus filhotes, agora estava ali, viva e lutando por sua família. Ela, de alguma forma, era a personificação da força e da perseverança. O veterinário havia visitado novamente naquela manhã, e a notícia não poderia ser melhor. Eles estão superando todas as expectativas, disse ele, sorrindo ao observar os filhotes brincando. Apesar de terem enfrentado tanta adversidade, estão se desenvolvendo bem. O filhote mais fraco já está ganhando peso e está mais ativo. Eu diria que estão fora de perigo. A mulher sentiu uma onda de alívio ao ouvir aquelas palavras. Mas, embora a situação tivesse melhorado consideravelmente, o trabalho ainda não estava completo. O veterinário havia alertado de que a recuperação total levaria mais tempo. Agora, a fase mais importante é a socialização e a alimentação adequada. Eles precisam aprender a confiar no ambiente e em outras pessoas, além de garantir que continuem saudáveis e fortes, ele explicou antes de sair. Caramelo estava mais forte, sim, mas sua jornada ainda não havia terminado. Ela ainda tinha um longo caminho a percorrer para garantir a saúde plena de seus filhotes. E a mulher sabia que, assim como Caramelo havia sido incansável ao cuidar deles, ela também deveria ser incansável em sua missão de garantir que os filhotes crescessem fortes e saudáveis. A mulher passou os próximos dias em uma rotina de cuidados intensivos, mas agora, com um sentimento de esperança crescente. Ela preparava a ração dos filhotes com mais precisão, assegurando-se de que cada um recebesse a quantidade necessária de alimento. Ela também começava a apresentar os filhotes a novos estímulos, como brinquedos e sons, para ajudar no seu desenvolvimento. Cada risada, cada movimento novo deles, era uma celebração. Pequenos passos, mas grandes vitórias. Mas a maior mudança que ela sentiu foi em relação a Caramelo. Antes distante e cautelosa com ela, a cachorrinha agora parecia confiar mais. Caramelo estava começando a aceitar mais os toques da mulher, até se aproximar dela para receber carinho, algo que antes parecia impensável. Os olhos de Caramelo brilhavam com uma chama de gratidão e carinho que a mulher reconhecia e retribuía com a mesma intensidade. Era uma troca de confiança silenciosa, construída com o tempo e com o amor incondicional que só uma mãe poderia dar. Durante uma das refeições dos filhotes, Caramelo se levantou de sua cama e se aproximou. Ela observava atentamente enquanto a mulher alimentava os pequenos, mas o olhar de Caramelo mostrava mais do que preocupação, parecia um olhar de alívio, como se ela finalmente pudesse se permitir a descansar, sabendo que seus filhotes estavam sendo bem cuidados. Quando a mulher a olhou, Caramelo se aproximou com delicadeza e, como que pedindo permissão, lambeu sua mão, um gesto de agradecimento profundo. Era como se, naquele momento, Caramelo finalmente aceitasse que a mulher fazia parte da sua nova vida. Ela sabia que a mulher estava ali para ajudá-la e, mais importante, para proteger seus filhotes. A mulher, tocada pela atitude de Caramelo, não pôde conter uma lágrima. O que você está achando dessa história? Deixe seu comentário e me conte de onde você está assistindo. Não se esqueça de se inscrever no canal. Fique até o final, tem uma palavra surpresa esperando por você. Ela acariciou a cabeça da cachorrinha e disse,
com a voz embargada, eu prometo que vou cuidar de vocês. Vou garantir que todos fiquem bem. Não se preocupe mais, você e seus filhotes são minha responsabilidade agora. Essa troca silenciosa de carinho fortaleceu ainda mais o vínculo entre elas. A mulher se sentia profundamente grata por estar ao lado de Caramelo, que, mesmo após tudo o que havia vivido, ainda era capaz de confiar. O mundo poderia ter sido cruel, mas aquele momento, aquela conexão entre a mulher e a cachorrinha, mostrava que a bondade e o amor ainda podiam existir, mesmo nos lugares mais inesperados. Ao longo das semanas seguintes, Caramelo continuava a ser uma mãe protetora, mas também mostrava sinais de relaxamento. Ela começou a interagir mais com os filhotes, brincando com eles, algo que ela não havia feito antes. A confiança que ela sentia na mulher permitiu que ela começasse a descansar um pouco, sabendo que seus filhotes estavam seguros. A mulher, por sua vez, continuava a ser um pilar de apoio, fazendo com que a casa fosse um ambiente tranquilo e amoroso para todos. Mas, no fundo, ela sabia que, apesar de estarem em uma fase de recuperação, os filhotes de Caramelo ainda estavam vulneráveis. O mundo que os aguardava seria repleto de desafios, e ela precisaria ser forte, como Caramelo, para garantir que os filhotes não apenas sobrevivam, mas também prosperem. A esperança, agora, não era apenas uma emoção, mas um compromisso diário. O que aconteceria nos próximos dias? Como os filhotes enfrentariam os desafios do mundo exterior? E como Caramelo lidaria com a transição de um mundo de sobrevivência para um mundo de confiança e segurança? A jornada ainda estava longe de terminar. Mas uma coisa era certa, a força de uma mãe, como a de Caramelo, é capaz de superar qualquer obstáculo. E, ao lado dela, a mulher estava pronta para enfrentar o que quer que viesse a seguir, pois sabia que, com amor, tudo era possível. A mulher acordou cedo naquela manhã, como sempre fazia, mas havia algo diferente no ar. O ambiente estava mais calmo, como se a casa, cheia de pequenos sons e movimentos, tivesse alcançado um momento de paz. Caramelo e seus filhotes estavam no canto da sala, deitados sobre as mantas macias que ela havia providenciado para todos. As pequenas criaturas ainda estavam em um estado de recuperação, mas seus corpos, antes frágeis, agora pareciam mais robustos. Havia um brilho novo em seus olhos, um reflexo de energia e vitalidade. A mulher se aproximou com um sorriso no rosto e se agachou ao lado de Caramelo, que levantou a cabeça lentamente, seus olhos refletindo uma tranquilidade que ela não havia visto antes. Você está começando a confiar, não é? Ela falou baixinho, acariciando a cabeça da cachorrinha. Caramelo respondeu com um suspiro baixo, mas seu olhar estava repleto de gratidão. A mulher percebeu que, apesar de todas as dificuldades que Caramelo havia enfrentado, ela começava a entender que, agora, a luta estava longe de ser solitária. Ela tinha alguém ao seu lado. A mulher se levantou e caminhou até a cozinha para preparar a ração dos filhotes. Havia uma rotina que ela seguiria todos os dias, mas hoje sentia uma sensação de renovada esperança. Os filhotes estavam prontos para dar um passo mais importante em suas vidas. Eles estavam mais fortes, com suas patinhas firmes e olhos alertas. Eles já começavam a se movimentar com mais agilidade, engatinhando de um lado para o outro, imitando os pequenos saltos de Caramelo. Era claro que a recuperação estava alcançando uma nova fase, a fase de socialização. Nos dias anteriores, a mulher tinha se preocupado com o impacto da vida isolada. Caramelo e seus filhotes tinham ficado reclusos, protegidos de tudo e de todos, apenas com o foco em garantir a sobrevivência. No entanto, ela sabia que isso não seria suficiente para prepará-los para o mundo exterior. A casa precisava ser mais que um refúgio temporário. Ela precisava ser o lugar onde Caramelo e seus filhotes pudessem crescer, aprender a confiar nas pessoas e, eventualmente, se preparar para viver em uma comunidade maior, cheia de novas experiências, novos cheiros, novos sons. Mas, para isso, ela teria que agir com paciência e estratégia. O veterinário havia recomendado que a socialização dos filhotes fosse gradual, introduzindo-os ao mundo externo de maneira lenta e controlada. Eles precisam conhecer diferentes estímulos, mas tudo ao seu tempo, ele havia dito. Não apresse o processo, deixe-os crescer com confiança. A mulher sabia que a tarefa não seria fácil.
Ela precisaria equilibrar o cuidado com a proteção e, ao mesmo tempo, começar a ampliar os horizontes de Caramelo e seus filhotes. No entanto, ela também sabia que a confiança era o principal ingrediente dessa mistura. Caramelo já confiava nela, e agora, ela precisaria garantir que os filhotes começassem a confiar no mundo ao seu redor. Ela levou os filhotes para o quintal pela primeira vez naquela manhã. O sol brilhava suavemente, e o vento fresco trazia os cheiros da natureza. Caramelo, com os filhotes ao redor, parecia mais cautelosa, mas seus olhos estavam fixos no movimento da mulher. Ela sabia que, apesar de estar no meio de um ambiente novo, suas crias estavam protegidas. A mulher sentou-se no chão, cuidadosamente posicionando os filhotes ao seu redor. Caramelo ficou em pé, observando com atenção, mas não se aproximou. Era como se ela estivesse esperando para ver como os filhotes reagiriam. O mais curioso, o filhote que mais lutou pela vida, foi o primeiro a se aproximar, farejando o novo ambiente. Ele deu alguns passos hesitantes, mas logo, começou a explorar com um pouco mais de confiança. Era uma vitória silenciosa, mas significativa. Os outros filhotes, mais tímidos, seguiram o exemplo do irmão, movendo-se lentamente, mas com uma curiosidade crescente. Caramelo, por sua vez, não se moveu. Ela ficou observando, sua postura de mãe protetora, mas com uma leveza no olhar. Ela sabia que era hora de permitir que seus filhos se soltassem, testassem suas próprias pernas e explorassem o mundo. A mulher, com um sorriso suave, estendeu a mão para um dos filhotes, que hesitou por um momento, mas depois, com um impulso de confiança, aproximou-se dela. "Está tudo bem, pequenino", ela falou, com a voz calma. "Você pode confiar em mim." O filhote, com um olhar curioso, tocou sua mão com o focinho, como se quisesse confirmar que estava seguro. A mulher sentiu uma onda de emoção ao perceber como, passo a passo, Caramelo e seus filhotes estavam começando a se abrir para o mundo. As horas passaram, e a mulher observou atentamente enquanto Caramelo e os filhotes exploravam o quintal. Era uma cena simples, mas de uma importância imensa. Cada movimento, cada farejo, cada passo dado pelos filhotes representava uma conquista. Eles estavam, aos poucos, aprendendo a confiar no ambiente e nas pessoas ao seu redor. E, mais importante, Caramelo estava deixando-os crescer com confiança, permitindo que o amor e a segurança que ela sentia pela mulher se estendessem aos seus filhotes. Naquele momento, a mulher soube que o caminho para a verdadeira recuperação de Caramelo e seus filhotes estava sendo trilhado com paciência e respeito. O mundo que eles haviam conhecido era árido e cruel, mas agora, aos poucos, eles estavam sendo apresentados a uma nova realidade, um mundo onde o amor, o cuidado e a proteção estavam ao alcance de suas patas e de seus corações. Mais tarde, à noite, quando a mulher se preparava para dormir, olhou mais uma vez para Caramelo e seus filhotes. Eles estavam deitados juntos, seguros em seu canto acolhedor, mas havia algo diferente naquele olhar de Caramelo. Ela estava descansando. Ela estava confiando. Ela sabia que, ao lado da mulher, seus filhotes seriam protegidos, amados e preparados para o futuro. O mal, aquele que havia tentado roubar a alegria da vida deles, não havia vencido. O amor e a confiança estavam vencendo, e isso era tudo o que importava. A jornada ainda estava longe de terminar, mas, pela primeira vez, a mulher sentiu que a esperança não era mais uma luz distante. Era algo palpável, algo que crescia a cada dia, à medida que ela via Caramelo e seus filhotes descobrindo um mundo de possibilidades. Um mundo onde a bondade e a força do amor seriam sempre mais fortes do que qualquer mal. E, com isso, ela sabia que o melhor ainda estava por vir. O amanhecer trouxe com ele uma sensação de renovação. O sol, ainda tímido, espreitava pelas cortinas da sala, pintando de dourado os cantos do lar. Caramelo estava deitada junto aos seus filhotes, que já estavam mais ativos, seus olhares brilhando com curiosidade e energia. A mulher olhava para eles, sentindo um calor no peito que só o amor genuíno poderia proporcionar. Nos dias que se seguiram, a transformação de Caramelo e seus filhotes parecia uma maré crescente. O quadro que antes era de fragilidade e medo agora se tornava uma pintura vibrante de vida e esperança. Caramelo, sempre cautelosa, estava começando a se acostumar com o ambiente mais amplo.
Ela ainda permanecia vigilante, mas já não hesitava tanto em deixar seus filhotes interagirem com o mundo fora da segurança da casa. Era uma mudança significativa, e a mulher sentia um imenso orgulho de ter acompanhado aquele processo de perto. Hoje, os filhotes estavam mais ousados. Eles estavam começando a andar, engatinhando com mais rapidez e dando os primeiros passos vacilantes. Eles se aproximavam da mulher, cheirando suas mãos e pernas com curiosidade. Era quase como se ela fosse uma parte essencial desse novo mundo para eles, uma ponte entre o antigo medo e o novo, repleto de possibilidades. Mas a mulher sabia que ainda havia desafios à frente. O passado de Caramelo, e a experiência traumática que ela e seus filhotes haviam vivido, não podia ser apagado de uma hora para outra. Ela sabia que, por mais que a confiança estivesse sendo construída, Caramelo ainda carregava os traumas de sua experiência. O medo, a desconfiança, ainda estavam lá, de alguma forma, se esgueirando pelas frestas de seu coração. A mulher sentia isso nas pequenas hesitações de Caramelo, nos momentos em que ela ficava inquieta, como se estivesse revivendo, por um breve instante, o pesadelo de ser enterrada viva. O primeiro grande teste da confiança entre eles veio em um momento inesperado. Enquanto os filhotes brincavam no jardim, a mulher foi até a garagem para pegar mais comida para os cachorrinhos. Quando ela voltou, percebeu que Caramelo estava inquieta. Seus olhos estavam fixos na porta de entrada, como se ela estivesse prestes a entrar em pânico. A mulher se aproximou lentamente, mas Caramelo, ao ver a mulher, correu até os filhotes, colocando-os em um canto seguro da sala. O olhar de Caramelo transmitia um alerta silencioso, como se algo estivesse ameaçando sua paz. A mulher, com o coração batendo mais rápido, olhou ao redor, mas não percebeu nada que pudesse justificar o pânico de Caramelo. Então, com cautela, se aproximou da cachorrinha e se agachou ao seu lado. "Está tudo bem, Caramelo. Não há nada a temer. Eu estou aqui", disse, tentando acalmá-la com a voz suave. Caramelo parecia ouvir suas palavras, mas ainda estava tensa, o corpo rígido, os olhos fixos na porta. A mulher percebeu que aquele comportamento não tinha a ver com um perigo real, mas com um medo profundo e irracional, que ainda estava preso no coração de Caramelo. Ela sabia que, para que Caramelo superasse isso, precisaria ser paciente, dar-lhe tempo, sem pressioná-la. Foi então que a mulher decidiu agir de uma maneira mais delicada. Ela se levantou e caminhou lentamente até a porta, abrindo-a levemente. "Vem, Caramelo. Vamos ver juntas. Não há nada lá fora, você está segura", ela falou calmamente. Caramelo, relutante, olhou para a porta e depois para a mulher. Seus olhos refletiam dúvida, mas algo nas palavras da mulher parecia fazer sentido para ela. A cachorrinha deu um passo hesitante em direção à porta, e a mulher, sorrindo, a encorajou com gestos suaves. Ao sair para o jardim, Caramelo foi cautelosa, com o corpo baixo e os olhos atentos. Mas, à medida que viu os filhotes se movendo livremente pelo gramado, brincando, o medo foi aos poucos se dissipando. Ela se aproximou da mulher, com a cabeça baixa, como que pedindo permissão para explorar. A mulher, vendo aquele gesto de confiança, se agachou e acariciou Caramelo. "Você é incrível, sabia? Você está mais forte a cada dia." A mulher observava a cena com os olhos brilhando de emoção. Era um pequeno passo para Caramelo, mas uma grande vitória para todos. O medo que ela havia sentido nas últimas semanas não estava completamente desaparecido, mas estava sendo gradualmente substituído pela confiança. Era um processo lento, sim, mas a mulher sabia que a perseverança de Caramelo, sua força silenciosa, era o que iria guiá-la através dos momentos mais difíceis. Os filhotes, que antes estavam tímidos e desconfiados, começaram a brincar com mais liberdade, explorando cada canto do jardim. A mulher observava a alegria que irradiava de cada um deles. Cada passo que eles davam, cada movimento mais firme, representava uma vitória não apenas para eles, mas para Caramelo. Ela agora tinha a chance de ser uma mãe mais tranquila, de ver seus filhotes se tornarem independentes. Mas a mulher sabia que a vida não seria isenta de desafios. O mundo fora de sua casa era vasto e imprevisível, e ela sabia que, em algum momento,
Caramelo e seus filhotes precisariam enfrentar esse mundo em toda a sua complexidade. A insegurança que Caramelo sentia sobre os outros seres humanos ainda era algo real. Ela havia sido traída pela crueldade de um ser humano, e isso deixava marcas profundas. A mulher sabia que, com o tempo, Caramelo aprenderia a confiar nos outros, mas ela não podia forçar esse processo. Seria uma jornada lenta e cheia de paciência. Após algumas horas no jardim, a mulher chamou Caramelo e seus filhotes para dentro. Ela estava exausta, mas sentia um profundo sentimento de gratidão. Cada pequeno avanço, cada novo gesto de confiança de Caramelo, era uma vitória, uma promessa de um futuro melhor. A esperança, que antes parecia distante, agora estava mais próxima, mais real naquela noite. Enquanto Caramelo e seus filhotes dormiam tranquilamente, a mulher sentou-se na varanda, olhando para o céu estrelado. Ela sabia que o caminho à frente não seria fácil, mas ela estava preparada. Com amor, paciência e a força silenciosa de Caramelo, ela tinha certeza de que o futuro seria brilhante. O mundo poderia ser cruel, mas ali, naquele momento, no conforto de sua casa, ela sentia que o bem sempre venceria. E, com isso, ela encontrou a coragem para seguir em frente, sabendo que, assim como Caramelo e seus filhotes, ela também estava se reerguendo, um passo de cada vez. A casa, que antes parecia um refúgio silencioso e seguro, agora era um palco de novas descobertas e sentimentos. A cada dia, Caramelo e seus filhotes ganhavam mais confiança. A mulher, com paciência e amor, havia conseguido, aos poucos, conquistar o coração de todos eles, mas sabia que o próximo grande passo seria o mais difícil, o mundo fora da cerca do quintal. Caramelo, com seus olhos atentos e alma vigilante, já havia mostrado progressos enormes. Ela começou a se aproximar mais da mulher, até a se permitir alguns momentos de descanso sem estar completamente alerta. Seus filhotes, cada vez mais brincalhões, estavam em constante movimento, explorando o jardim com uma curiosidade insaciável. Mas os passos pequenos e cautelosos de Caramelo estavam longe de terminar. Ela ainda guardava dentro de si os ecos da dor e do medo, que haviam se instalado quando foi enterrada viva. O mundo, para ela, ainda tinha muitos riscos e armadilhas, e ela não podia esquecer disso. Naquela manhã, Caramelo parecia mais tranquila. A mulher, como sempre, começou sua rotina de cuidados, limpando a casa e preparando o alimento para os filhotes. Mas algo estava no ar. O silêncio da casa, embora reconfortante, parecia esconder um sentimento latente. Era o momento de testar os limites da confiança de Caramelo. Ela sabia que, embora o quintal fosse seguro, o mundo além da cerca ainda fosse um grande mistério, tanto para Caramelo quanto para ela mesma. Com a comida servida para os filhotes e Caramelo, a mulher decidiu que era hora de sair para uma caminhada. Ela sabia que, se Caramelo fosse se recuperar completamente, precisaria aprender a confiar novamente nas ruas, nas pessoas e nos lugares fora do seu território seguro. O medo de encontrar outra ameaça ainda estava presente, mas ela acreditava que era hora de ajudá-la a enfrentar esse medo. Caramelo observava, com os olhos fixos na mulher, enquanto ela colocava uma coleira nos filhotes. Eles estavam excitados, como sempre, tentando morder a coleira e pular de um lado para o outro. A mulher sabia que seria importante não forçar nada. O primeiro passo seria simples, uma caminhada tranquila pela vizinhança. Nada muito distante, apenas uma volta ao redor da quadra. A mulher chamou Caramelo e a cachorrinha, com hesitação, se levantou. Ela se aproximou, mas, como sempre, com um olhar desconfiado. Caramelo parecia querer ficar onde estava, mas ao ver os filhotes se afastando em direção à porta, ela se levantou e seguiu-os. Era um movimento tímido, mas significativo. A mulher sentiu um nó no coração. Esse era o verdadeiro teste. Ela sabia que, naquele momento, Caramelo ainda não confiava completamente no mundo lá fora. E, mais importante, ela não queria forçar nada. Saindo pela porta, a mulher sentiu o ar fresco da manhã. O som do vento passando entre as árvores, o cantar dos pássaros e o movimento distante dos carros eram uma melodia que parecia distante para Caramelo. Ela estava em alerta, seus olhos fixos em cada passo dado pela mulher. Quando ela colocou um pé na calçada, Caramelo hesitou. Parou.
A mulher sentiu o peso da dúvida nos olhos da cachorrinha, mas continuou com calma, chamando-a para seguir. Vem, Caramelo, você está segura, ela disse com a voz suave, mas cheia de confiança. Caramelo, aparentemente ouvindo, deu um passo para a frente, seus passos hesitantes ecoando no chão. A mulher continuou caminhando devagar, com os filhotes logo atrás, que já estavam se adaptando com mais facilidade. Mas Caramelo parou novamente. Ela levantou a cabeça, farejando o ar, como se tentando detectar algo, talvez um cheiro distante de perigo. A mulher olhou para trás, e, ao perceber a incerteza nos olhos de Caramelo, parou também. Ela se agachou e, com a mão estendida, ofereceu conforto. Eu sei que é assustador, mas você não está sozinha. Eu estou com você. Caramelo olhou para ela e, após um momento que pareceu uma eternidade, deu mais um passo em direção à mulher. Os filhotes estavam agora à frente, correndo e brincando com a liberdade que só os pequenos podem ter. Caramelo se aproximou mais, sempre com cautela, mas parecia perceber, aos poucos, que o mundo à sua volta não representava uma ameaça iminente. A caminhada foi curta, mas crucial. Ao chegar de volta à casa, Caramelo parecia mais tranquila. Sua respiração estava menos ofegante, e seu corpo, que antes estava rígido e tenso, agora mostrava sinais de relaxamento. A mulher acariciou sua cabeça com suavidade e, pela primeira vez, Caramelo não se afastou. Ela aceitou o toque com gratidão, fechando os olhos brevemente, como se finalmente pudesse confiar na segurança que a mulher oferecia. Naquele momento, a mulher sentiu que algo havia mudado profundamente dentro de Caramelo. A cachorrinha, que uma vez foi uma sombra desconfiada, estava começando a se permitir viver novamente, não mais olhando constantemente para trás, mas caminhando para o futuro. A jornada de cura ainda não estava completa, mas aquele simples passo ao lado da mulher, ao lado de seus filhotes, foi uma vitória silenciosa. Na noite seguinte, enquanto a casa se aquecia com o som tranquilo da respiração de Caramelo e seus filhotes, a mulher refletia sobre o que acontecerá. Ela sabia que, apesar do progresso, o mundo continuava sendo um lugar complexo e imprevisível. Mas a confiança que estava sendo construída não poderia ser quebrada. Caramelo agora sabia, sem dúvida, que ela não estava sozinha. A mulher estava ali, com ela, como um escudo contra o medo, contra a dor do passado. À medida que a mulher olhava para os filhotes de Caramelo brincando ao redor, ela se sentia mais firme em sua crença de que o amor e a paciência poderiam curar até os corações mais quebrados. Caramelo tinha um longo caminho pela frente, mas agora ela tinha a força de uma mãe e a ajuda de alguém disposto a acompanhá-la até o fim da jornada. E, no fundo do coração, a mulher sabia que o bem, sempre, prevaleceria. A jornada de Caramelo era apenas um reflexo daquilo que todos nós enfrentamos, a luta pela recuperação, pela confiança e pela esperança. Ela não estava mais sozinha. O mundo estava se abrindo para ela, e o futuro estava cheio de promessas. O sol nascia mais uma vez sobre o horizonte, trazendo consigo a promessa de um novo dia. A casa, que antes fora um refúgio silencioso e inseguro, agora pulsava com a alegria e os movimentos frenéticos de Caramelo e seus filhotes. Era o som da vida, de risos, brincadeiras, os latidos suaves dos pequenos que exploravam o quintal com uma energia que parecia inesgotável. Naquele dia, a mulher estava sentada no banco do jardim, observando o quadro que ela mesma havia ajudado a pintar com sua paciência e dedicação. Caramelo, com seu pelo brilhante e olhar calmo, caminhava ao redor dos filhotes, os vigiando com uma ternura que só uma mãe pode ter. Ela já não estava mais com medo do mundo ao seu redor. Não estava mais escondida nas sombras da desconfiança. Caramelo havia aprendido a confiar não apenas na mulher, mas também no futuro. Os filhotes, agora com suas patinhas fortes e graciosas, corriam pelo jardim. Eles eram uma mistura de curiosidade e energia, explorando cada canto do espaço com a mesma confiança que haviam aprendido com Caramelo. Eles eram a nova geração, aquela que nunca precisaria saber da dor que sua mãe havia sentido, pois ela estava, com amor, criando um futuro onde eles seriam livres para correr, brincar e viver sem medo. A mulher sorriu para si mesma, sentindo-se completa. Ela sabia que a jornada de Caramelo e seus filhotes não era apenas uma história de superação, mas também um reflexo do poder do amor e da paciência.
Ela havia visto Caramelo, a cachorrinha enterrada viva, transformada em uma mãe confiável e corajosa. Ela havia visto o medo se dissipar, e, no lugar dele, uma confiança imensa se estabelecer. E isso era tudo o que importava. Mas o processo não tinha sido fácil. Cada dia era uma batalha silenciosa. Caramelo, mesmo com os progressos, ainda precisava de tempo para superar completamente o trauma que havia vivido. Ela não confiava em todos os seres humanos, mas a mulher sabia que, aos poucos, ela aprenderia. O medo de Caramelo, embora ainda presente, não mais a paralisava. Ela sabia que estava segura agora. Sabia que não havia mais razão para se esconder. A mulher olhou para o céu, onde as nuvens passavam lentamente. Ela sentia, profundamente, que todo o sofrimento, toda a dor, havia valido a pena. Cada pequeno passo dado por Caramelo, cada hesitação que foi superada, tinha levado até aquele momento. Ela não estava mais sozinha, e isso fazia toda a diferença. Mais tarde, ela levou Caramelo e os filhotes para um passeio mais longo. Pela primeira vez, ela os conduziu para fora do bairro, para uma área mais aberta, onde as árvores eram maiores, e o vento vinha forte. Era um momento simbólico, uma forma de mostrar a Caramelo que ela estava pronta para mais. Não havia mais cercas, não havia mais limitações. O mundo estava esperando, e ela estava pronta para enfrentá-lo. Caramelo olhou para os filhotes, que corriam na frente, com os rabos abanando e os olhos brilhando. Eles estavam tão livres, tão despreocupados, que a mulher sorriu. Eles eram a promessa do amanhã, da renovação, da chance de recomeçar. E Caramelo, como uma mãe orgulhosa, os seguia, com os olhos atentos, mas também com um sorriso silencioso. Ela sabia que tudo o que ela passará a levou até ali. A dor e o medo não a definiriam mais. Ela era mais forte do que jamais imaginara. O passeio foi longo, mas quando retornaram a casa, já era tarde. A mulher se sentou na varanda, observando Caramelo e seus filhotes se aconchegando no tapete macio ao lado dela. Eles estavam todos juntos, como uma família que havia superado obstáculos imensos, mas que agora se apoiava mutuamente. O que antes parecia impossível, agora era realidade, e Caramelo e seus filhotes estavam prontos para viver, para explorar o mundo com coragem e confiança. A mulher fechou os olhos por um momento, absorvendo tudo o que havia acontecido. Ela sabia que havia dado o seu melhor para ajudar Caramelo e seus filhotes. Mas também sabia que, sem a força e a resistência de Caramelo, nada disso seria possível. Caramelo havia se tornado uma verdadeira heroína. Ela não era mais apenas a cachorrinha enterrada viva, a sobrevivente de uma crueldade impensável. Ela era uma mãe, uma protetora, uma força da natureza. E, com isso, a mulher sentiu uma paz profunda. Ela sabia que havia cumprido sua missão. Caramelo e seus filhotes agora tinham a chance de uma vida cheia de possibilidades. E, mais importante, ela sabia que o futuro, embora imprevisível, agora era algo que eles enfrentariam com esperança e confiança, pois o amor, aquele amor que ela tanto acreditava, havia se tornado o alicerce que sustentava tudo o que era possível. Enquanto a noite caía suavemente sobre a casa, iluminada apenas pela luz suave da lâmpada da varanda, a mulher olhou para Caramelo, que agora descansava tranquila, seus filhotes ao redor. O medo não mais dominava. A esperança era o que reinava, e o bem havia, finalmente, vencido. E com um sorriso sereno, a mulher fechou os olhos, grata pelo que havia acontecido, mas principalmente grata por saber que, com coragem e amor, tudo era possível. Ela se levantou, olhando para Caramelo e seus filhotes mais uma vez. Agora, eles estavam prontos para o futuro. E o futuro, finalmente, era brilhante. Fim. Você chegou até aqui? Então comente o superação, curta e compartilhe. Aproveite e inscreva-se no canal para não perder mais histórias incríveis. Sua ajuda é importante. Até a próxima história.